Te esperei em silêncio. O dia em que te conheci não parecia especial. O céu estava cinza, com aquela cor de tarde preguiçosa que antecede a chuva. Eu estava sentada na cafeteria da esquina, distraída com um livro que eu fingia ler. Então você chegou. E, por algum motivo, aquele dia mudou de cor. Você pediu um café com leite, sem açúcar. Sua voz era firme, mas gentil, como se tivesse o dom de acalmar até a pressa. Eu olhei por cima do meu livro, só para espiar quem era. Encontrei seus olhos me olhando de volta. Senti o mundo se ajustar, como se, até ali, ele estivesse um pouco desalinhado, e só ao te ver, ele tivesse finalmente encontrado o eixo. É bom esse? Você perguntou, apontando para o livro. Fiquei sem saber o que dizer. Não porque o livro fosse ruim, mas porque eu não esperava que você falasse comigo. Ainda assim, respondi com um aceno tímido. É, sensível, disse, e sorri. Você sorriu de volta. Aquele tipo de sorriso que chega devagar, mas fica dias na memória. A partir dali, começamos a nos encontrar mais vezes. Coincidências, no começo. Depois, quase como se o universo fizesse questão de cruzar nossos caminhos. Eu não sabia seu nome, mas sabia que você preferia dias nublados, que gostava de colocar 2 sachês de canela no café, que sempre mexia no relógio do pulso quando ficava ansioso. Eu não sabia ainda que estava me apaixonando. Só sentia que, com você por perto, o mundo parecia menos barulhento, menos urgente. Havia uma paz na sua presença que eu nunca tinha sentido antes. E ali, naquela cafeteria, entre goles mornos e conversas curtas, nasceu algo que eu não soube nomear. Um carinho silencioso. Um laço que se formava sem promessas, sem pressa. Te olhar era como ouvir uma canção antiga que a gente não lembra onde aprendeu, mas que faz tudo dentro da gente vibrar no mesmo tom. Eu fui me apegando aos detalhes. A sua risada baixa. A forma como você ouvia com atenção, até o silêncio. A sua mania de olhar para o céu como quem conversa com ele. E talvez ali, naquele começo disfarçado de acaso, tenha sido plantada a primeira semente de tudo o que viria depois. O começo da história que, por muito tempo, só eu contei para mim mesma. Nossos encontros continuaram, sempre entre o acaso e a intenção disfarçada. Você passou a sentar na mesa ao lado da minha, como se fosse coincidência. Mas eu percebia o cuidado nos seus passos, a forma como você esperava que eu olhasse antes de dizer oi. Não era amor ainda. Era ternura. Era uma conexão calma, feita de pausas e olhares. E era real. Eu aprendi a esperar por você. Não de forma ansiosa, mas como quem guarda um espaço para alguém que faz falta até quando ainda está por perto. Você falava das suas ideias, dos seus planos de escrever um livro, dos medos que você não contava a ninguém. Eu te ouvia com os olhos, com a alma, com um silêncio que não pedia respostas, só presença. E você confiava em mim. Eu sabia disso porque você não tentava impressionar. Não havia máscara. Havia entrega. Um dia, você chegou mais calado que o normal. Sentei ao seu lado e não disse nada. Apenas fiquei. E você, depois de alguns minutos, sussurrou. Às vezes, só o silêncio entende. Eu sorri, e naquele instante, entendi tudo. Você era feito de palavras, mas também de vazios. E eu amava preencher cada espaço seu com minha escuta, minha presença, meu sentimento quieto. Ninguém sabia de nós. Talvez nem nós mesmos soubéssemos o que estávamos sendo. Mas havia algo ali. Algo que não precisava ser nomeado para existir. E é isso que torna certas conexões tão raras. O fato de não pedirem rótulo. Apenas reciprocidade. Às vezes, você me tocava o ombro ao se despedir. E esse gesto simples ficava em mim por dias. Como um perfume que insiste em permanecer mesmo depois que a pessoa já foi embora. Eu te escrevia em pensamento. Frases que nunca seriam ditas, mas que me acalmavam só por existirem dentro de mim. Se você soubesse o quanto gosto da sua calma. Pensei uma vez, te olhando pela janela da cafeteria. Mas não disse. Nunca disse. Porque parte de mim temia que, ao dizer, eu rompesse esse equilíbrio silencioso que nos mantinha próximos. E então eu continuei ali, sentindo demais, dizendo de menos, e esperando por algo que talvez nunca acontecesse, mas que, mesmo assim, me fazia acreditar que havia beleza em simplesmente estar com você, mesmo sem ser sua. Com o tempo,
Meu coração começou a guardar cada detalhe seu como se fossem pequenos tesouros. Seu jeito de coçar a nuca quando ficava inseguro. O modo como franzia o senho quando lia algo importante. A maneira como sorria mais com os olhos do que com os lábios. Eu não sabia explicar o que sentia. Só sabia que era cada vez mais difícil ignorar. E cada vez mais fácil amar. Você me contava histórias da infância, dos medos que escondeu de todos, menos de mim. Dizia que não sabia se acreditava no amor, mas que gostava da ideia de encontrar alguém que fizesse tudo parecer mais leve. Eu queria dizer que esse alguém talvez fosse eu. Mas, como sempre, calei. Preferi ser abrigo, mesmo sem ser lar. Você me ligava às vezes à noite, dizendo que só queria conversar. E eu ouvia, até sua voz se acalmar, até o sono vencer sua inquietação. Depois, eu desligava e ficava ali, olhando para o teto, tentando entender por que era tão bom te amar em silêncio, e tão dolorido ao mesmo tempo. Eu passei a reconhecer sua ausência como se fosse uma sombra dentro de mim. Quando você não aparecia na cafeteria, eu inventava desculpas para mim mesma. Deve ter tido um dia corrido. Talvez esteja precisando de um tempo. Ele volta amanhã. E, quase sempre, você voltava. Com histórias novas, piadas bobas e aquele sorriso que parecia fazer tudo valer a pena. Às vezes, eu pensava que talvez você soubesse, que em algum canto do seu coração, você intuísse o que eu sentia. E por isso ficava. Por isso voltava. Mas eu nunca tive coragem de perguntar. Porque o medo de perder o que tínhamos, mesmo sendo pouco, ainda era maior do que o desejo de ter mais. Amar você era como admirar o mar de longe. Sabia da beleza, sentia a força, mas não ousava mergulhar. E tudo bem. Porque, naquele momento da vida, só estar perto de você já me fazia sentir viva. Às vezes, é isso que o amor faz. Ele não grita, não exige. Ele apenas permanece, como uma brisa constante, como um poema sussurrado pela alma. E eu te amava assim, em silêncio, sem pressa, e, principalmente, sem nenhuma garantia de que um dia você me amaria também. Era outono quando aconteceu. As árvores da praça estavam pintadas de amarelo, e o chão coberto por folhas que pareciam sussurrar histórias de despedidas. A gente caminhava devagar, como se não houvesse pressa para voltar. Você falava sobre um novo projeto no trabalho, algo que parecia te animar. Eu ouvia com atenção, como sempre. E então você disse: acho que vou ter que passar os meses fora da cidade. Senti o coração recuar dentro do peito. Ah, foi tudo o que consegui responder. Você notou. Sua expressão mudou por um instante. Vai ser bom, sabe? Respirar outros ares. Assenti com a cabeça, tentando sorrir. Mas minha garganta já carregava um nó. Caminhamos em silêncio por alguns minutos. E foi então que aconteceu. Você parou ao meu lado, olhou nos meus olhos e disse: vai sentir minha falta. Eu deveria ter respondido com leveza. Feito uma piada. Desviado. Mas as palavras escaparam antes que eu pudesse controlar. Eu já sinto. Você franziu o senho, como quem ouviu mais do que esperava. E eu, percebendo o que havia dito, tentei disfarçar. Digo, vai fazer falta na cafeteria, no dia a dia. Essas coisas. Você sorriu. Mas havia algo diferente no seu olhar. Um silêncio carregado se instalou entre nós. Era como se, por um segundo, a verdade tivesse se levantado entre nós dois. Pequena, tímida, mas viva. Você não disse nada. Só continuou andando, e eu o acompanhei. Mas por dentro, algo em mim tremia. Não por arrependimento, mas por ter sentido, ainda que por um instante, que você também havia escutado, de verdade, o que eu tentava esconder há tanto tempo. Naquela noite, sozinha no meu quarto, revivi a cena inúmeras vezes. Eu já sinto. Palavras pequenas, mas que haviam atravessado camadas. E então percebi. Às vezes, o amor escapa. Por entre gestos, por entre frases ditas sem intenção. E quando isso acontece, não há como voltar. Porque o silêncio que antes protegia, agora pesa. Eu não sabia o que viria depois. Mas, de alguma forma, sabia que, dali em diante, nada seria exatamente como antes. Você foi. Não disse adeus. Disse até logo. Mas havia um jeito estranho naquele sorriso. Como se você soubesse que, depois disso, algo mudaria, mesmo sem querer.
Os dias seguintes foram mais longos. A cafeteria parecia vazia, mesmo cheia. Meu lugar na janela ficou sem graça. Até o sabor do café perdeu um pouco da doçura. Eu ainda esperava. Esperava mensagens. Esperava ligações. Esperava qualquer sinal de que você ainda pensava em mim como eu pensava em você. Às vezes, elas vinham. Curtas. Quase formais. Tudo bem por aí? Aqui tá frio demais. Sinto falta do café daí. Eu respondia com carinho disfarçado. Tudo certo, sim. Aqui também tá frio. Volta logo. Mas no fundo, o que eu queria mesmo dizer era: sinto sua falta. Todos os dias. Mesmo sem direito. O tempo passou. As folhas voltaram a cair. E você demorava cada vez mais para responder. Os intervalos entre uma mensagem e outra aumentavam. Como se você estivesse aprendendo a viver sem mim. E talvez estivesse mesmo. Lembro de uma noite em que fiquei horas olhando para o celular. Uma foto sua apareceu nos stories. Você sorria, ao lado de alguém que eu não conhecia. E naquele sorriso havia um brilho que há muito eu não via. Um pedaço do meu peito se encolheu. Não era ciúme. Era um luto silencioso por algo que nunca chegou a existir de verdade. Pelo menos, não fora de mim. Ainda assim, continuei indo à cafeteria. Lia os mesmos livros. Pedia o mesmo café. Era como se manter o ritual fosse a única forma de manter você por perto. E então, um dia, a garçonete perguntou: seu amigo sumiu, né? Sorri sem graça. É, a vida chama. Mas por dentro, o que eu queria mesmo dizer era: ele não sumiu. Eu é que fiquei aqui, parada, esperando alguém que talvez nunca volte do mesmo jeito. E foi assim que as estações mudaram, uma após a outra. Como se o tempo quisesse me ensinar que tudo passa. Tudo. Até o amor que nunca foi dito. Ou quase tudo. Porque havia uma parte de mim que, apesar de tudo, continuava esperando. Esperando por um reencontro. Por um acaso. Por você. Mesmo sabendo que, às vezes, quando alguém vai embora, nunca volta do mesmo jeito. Comecei a guardar nossas lembranças em pequenas gavetas invisíveis dentro de mim. Uma risada sua ali. Um olhar aqui. A forma como você dizia meu nome devagar. Como se experimentasse cada letra. Eu te revisitava em silêncio, como quem abre um livro antigo só para sentir o cheiro das páginas. E mesmo tentando seguir, havia sempre algo seu em tudo. No cheiro do café, na música baixa do ambiente, no vento frio batendo no vidro. Você ainda morava nos detalhes. E, às vezes, amar alguém é isso. Aprender a viver com a ausência como se fosse presença. E seguir, mesmo quando o coração insiste em ficar. Alguns domingos, eu andava sozinha pela praça onde costumávamos conversar. O banco ainda estava lá. As árvores também. Mas faltava você. E faltava uma parte de mim. Eu tentava lembrar de tudo o que vivemos. Como se reviver as memórias pudesse me devolver a sensação de estar ao seu lado. Mas quanto mais eu lembrava, mais entendia. O que vivemos foi quase. Quase amor. Quase encontro. Quase história. Você foi o quase mais bonito que já me aconteceu. E mesmo sendo ausência, ainda era presença em mim. Voltar para casa sem você virou hábito. Esperar por mensagens que não vinham também. E o mais estranho de tudo era que, mesmo longe, eu ainda sabia exatamente o que você diria diante de cada coisa. Era como se você ainda morasse no meu jeito de pensar o mundo. Um dia, arrumando minhas coisas, encontrei o guardanapo que você rabiscou naquela tarde chuvosa. Nele, havia apenas uma frase: a gente se encontra por aí. Guardei como quem guarda uma promessa, mesmo sabendo que talvez fosse apenas uma frase dita sem intenção. Mas o coração se agarra a detalhes quando não tem mais abraço. Eu também escrevi para você. Cartas nunca enviadas, pensamentos nunca ditos. Em uma delas, escrevi: se você soubesse o quanto foi importante, talvez nunca tivesse ido embora. Mas talvez tivesse mesmo assim. Às vezes, o amor mais sincero não é o suficiente para fazer alguém ficar. E tudo bem. Eu não te culpo. Porque sei que você nunca prometeu nada. Nunca disse fico. Foi só o meu coração que construiu castelos em cima de palavras leves demais. Mesmo assim, te agradeço. Pela calma que você trouxe. Pela forma como me ouviu. Pela ternura de estar, mesmo sem permanecer. Porque tem pessoas que são assim. Passam, mas deixam raízes. E,
Por mais que a vida siga, tem parte da gente que sempre vai voltar, nem que seja em pensamento, para o lugar onde se sentiu visto pela primeira vez. E você? Você me viu, mesmo que tenha ido embora depois. Foi uma tarde qualquer. Eu estava distraída, folheando um livro em uma livraria nova no centro da cidade. O som ambiente era suave, e havia cheiro de papel e lembrança no ar. Então, ouvi. Você ainda gosta de histórias calmas. Virei devagar. Era você. Um pouco diferente. O cabelo mais curto, o olhar mais profundo. Mas era você. Meu coração hesitou por um segundo. Depois acelerou como se reconhecesse um lar antigo. Sorri, tentando manter o ar leve. Algumas coisas não mudam. Você riu. Outras mudam, né? Assenti. Havia um silêncio entre nós que não era desconforto. Era só o tempo tentando encontrar espaço entre o que fomos e o que somos agora. Está tudo bem com você? Você perguntou. Sincero. Está, sim. E com você? Também. Trabalhando muito. Vivendo. Uma pausa. Pensou em mim alguma vez? Você disse, como quem se arrepende logo depois de falar. Mas eu não hesitei. Todos os dias. Você abaixou o olhar. Eu também. Ficamos ali, parados, cercados por livros e lembranças. Eu não sabia se aquele momento era um recomeço ou só um fechamento bonito. Mas, pela primeira vez, não senti medo. Se fosse para recomeçar, eu estava inteira. Se fosse para me despedir de vez, eu também estava pronta. Você quer um café? Perguntei. Claro, mas só se for naquela cafeteria. Sorri. Ainda lembro do caminho. Nunca esqueci. Saímos da livraria juntos. E naquele instante, o mundo parecia tão silencioso quanto o amor que esperei por tanto tempo. Mas, agora, o silêncio já não doía. Ele era apenas paz. Underline, 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 underline. Voltamos à cafeteria como quem retorna a uma casa antiga. Tudo estava igual, exceto nós. Sentamos na mesma mesa perto da janela. O mundo lá fora corria, mas ali dentro o tempo parecia suspenso. Você pediu seu café de sempre. Eu também. E, por instantes, parecíamos os mesmos. Dois amigos trocando histórias, como nos velhos tempos. Mas havia algo diferente no ar. Não era mais a expectativa. Era a aceitação. Falamos sobre a vida, sobre os lugares por onde você passou, sobre como eu aprendi a cuidar de mim. Às vezes, me pergunto se a gente teria dado certo. Você disse, olhando para a xícara. Respirei fundo. Talvez sim, talvez não. Mas o que tivemos foi bonito. Você assentiu. Foi. Silêncio. Não mais o silêncio pesado de antes. Um silêncio de quem entendeu. Você olhou para mim de novo. E havia uma doçura no seu olhar que já não pedia promessas. Obrigado por ter me esperado, você disse. Sorri com ternura. Não esperei no tempo. Esperei no coração. Você riu leve. E agora? Agora posso deixar você ir em paz. Ficamos ali, terminando o café devagar, como quem saboreia o fim de um capítulo. Quando nos levantamos, nos abraçamos demoradamente. Foi um abraço de despedida e de reencontro ao mesmo tempo. Um abraço que dizia, mesmo que a gente não fique, fomos um lar um pro outro. E, às vezes, isso é tudo. Saí da cafeteria com um leve sorriso. Nenhuma lágrima, nenhum vazio. Só gratidão. Porque nem todo amor é para durar. Mas alguns são feitos para transformar. E você? Você me transformou.